Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. Inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro fez uma alteração para poder o salário ficar integral para o médico e vocês não quiseram. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Está no Brasil que eu servo, que eu servi. Eu fui governador, cara. Tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. Eu me propus a homiziar o Lula, junto com a comissão de juristas, se ele fosse ilegalmente preso. Porque eu sabia o que estava acontecendo. Então ninguém me confunda, eu vou terminar aqui porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? E pois é, pessoal, agora o ex-governador Ciro Gomes resolveu aparecer para falar a respeito aí do Bolsonaro e também do presidente Lula. Ele fala de seu governo que não precisou patrocinar ou financiar deputados. Isso fica bem claro que alguns políticos na nossa nação, nos nossos dias de hoje, atual, alguns deles estão fazendo financiamento de deputado. Esta é a questão que está viralizando aqui na internet. Será que o presidente ou os senadores e governadores estão financiando deputado, ganhando dinheiro simplesmente para colocar deputado na política? Isto é o que nós vamos descobrir a partir de agora. E quem vai falar esta denúncia é o ex-governador Ciro Gomes. Antes de nós irmos para a matéria, eu só vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Nós estamos na meta para alcançar 100 mil inscritos e tá muito pertinho. E se você nos ajudar, logo logo nós vamos conquistar esta meta, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para essa matéria porque tá dando o que falar. Vamos embora. Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Está no Brasil que eu servo, que eu servi. Eu fui governador, cara. Tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevas para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo. Eu estou dizendo que a Codevasp, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. Eu me propus a homiziar o Lula, junto com a comissão de juristas, se ele fosse ilegalmente preso. Porque eu sabia o que estava acontecendo. Então ninguém me confunda, eu vou terminar aqui porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o estatuto da independência e da autonomia do Banco Central, está escrito lá, eu sou advogado, Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central
caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Olha só, pessoal, que essas informações aqui são informações de denúncia, tá? Ele está completamente denunciando a corrupção que há aí no meio do povo aí, tá, pessoal? Então preste muita atenção que ele ainda vai falar sobre os deputados que são financiados, tá? O que envolve muito dinheiro aí para colocar alguém dentro da política aqui na nossa nação brasileira. Vamos continuar porque tem muita coisa que ainda que ele vai passar aqui de denúncia. Galípoli. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central. Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. Inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro fez uma alteração para poder o salário ficar integral para o médico e vocês não quiseram. Olha só, afinal de contas, tem que pagar o dinheirinho ali para a ditadura. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só, população brasileira, enquanto você aí tem um aumento de R$18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? É fácil você dizer... Calma, escuta. Vamos manter a prática. É joia e é tudo legal. É joia e é tudo legal. E daí ele vem me falar a respeito das viagens, deputado. Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado porque estava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário, a gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin quanto também com Zelensky, de um presidente que só te falou o nome, vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? Aqui no Brasil, hoje em dia, não se pode chamar mais um ladrão de ladrão, um corrupto de corrupto. Eu recebi ontem uma intimação da Polícia Federal para comparecer no dia 20 de março, às 14 horas, na Superintendência da Polícia Federal, para me explicar por que eu chamei o Lula de ladrão. Eu quero aqui, primeiro, informar aqui a Comissão de Segurança que em 20 anos de Polícia Federal eu nunca vi a Polícia Federal ser tão aparelhada, a começar pelo seu diretor-geral, que é um petista. Nunca vi a Polícia Federal tão aparelhada. Rasgaram o artigo 53 da Constituição Federal, não existe mais imunidade parlamentar, passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida e eu não vi a Polícia Federal intimar nenhum deputado do PT, PSOL, PSB. Nenhum. Não vi nenhum. Quero dizer que se o objetivo é me intimidar, mexeram com o cara errado. Em 20 anos de polícia sempre combati as organizações criminosas, sempre arrisquei minha vida, subindo em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, PCC, então assim, vão intimidar o cara errado. Se o próprio vice-presidente da República disse que o Lula ia voltar à cena do crime e hoje é vice-presidente, eu pergunto, que brasileiro acha que o Lula é honesto? Então dizer que eu vou repetir tudo o que eu disse na Polícia Federal, no Supremo, porque, na minha opinião, quem foi condenado por corrupção em 3 instâncias não é honesto e é ladrão sim. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apenas manifestar, não o meu estarrecimento, porque de um tempo para cá nós já perdemos o direito de ficarmos estarrecidos com as coisas absurdas que acontecem no país e com o atropelamento constitucional. Agora, a minha fala se baseia, presidente Fraga, é porque quando as coisas ruins, quando as coisas ilegais
elas não são veementemente denunciadas, nós acabamos ficando anestesiados diante dos absurdos e começamos a ter como normal essas coisas. Eu fiquei, mais uma vez, digo, nós não temos direito mais de ficar estarrecido, mas eu preciso manifestar a minha indignação pela fala do deputado Gilvan da Federal, que talvez tenha passado desapercebido por nós aqui, quando ele diz, aqui nesta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que ele foi convocado a depor na Polícia Federal para dar explicações porque ele, no uso de suas atribuições parlamentares, usou a palavra ladrão para adjetivar o senhor Lula da Silva. É de um absurdo tão terrível, Faur. A Polícia Federal agora convocar um deputado federal para dar explicações do que diz, atropelando completamente o artigo 53 da nossa Constituição Federal, que diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. É por isso que a esquerda chamava Bolsonaro de genocida e a Polícia Federal não questionou nenhum deputado da esquerda. Por quê? Porque por mais absurdo que fosse isso, eles estavam amparados pelo artigo 53 da Constituição. Infelizmente, a nossa Polícia Federal, ela está aparelhada. A Polícia Federal, e eu termino agora, presidente, ela se tornou uma polícia ideológica, partidária, e se apequenou em uma milícia. O que nós temos hoje é uma milícia a serviço de um único poder da República. É uma milícia que visita a Casa de Deputados, que visita o Parlamento Nacional, sem que os presidentes das casas tenham a dignidade de defender os seus pares. É uma vergonha o deputado Gilvan da Federal ser convocado para dar explicações na Polícia Federal e nós não termos o presidente Arthur Lira que se coloque em defesa de um de seus pares. Porque se nós não temos o presidente para defender este poder que ele foi eleito para representar, então eu não sei por que nós temos presidentes nesta casa. Eles querem ganhar dinheiro por votação, emenda liberada. Para que essas emendas liberadas, se o povo é o menos beneficiado? O cara manda um emendinho de 200 mil reais para o município e manda um empreiteiro junto. Que desgraça! Que desgraça! O que é que nós temos para comemorar? 45 reais. Arroz de segunda e terceira, 35 reais. 5 quilos de arroz. Eu iria à tribuna só para dizer que o Brasil encerra sem nada para comemorar. Essa chamada reforma tributária, ela é um compêndio ideológico. Ela fecha um ciclo. Nós não temos presidente, nós mudamos de regime. E esse regime inclui o Executivo, a Suprema Corte, e a minha esperança é a palavra e o discurso que Vossa Excelência tem mantido vivo e falou hoje aqui mais uma vez. É o que eu vou levar. Nós estamos vivendo no país da maior carga tributária do planeta. Eu não poderia encerrar dizendo, senhor presidente, que 5 quilos de arroz está custando 45 reais. O que é que nós temos para comemorar? O desemprego no Brasil, o índice é altíssimo. O que temos para comemorar? E alguém me desminta. Alguém entre online. Corra do gabinete, dá tempo. Estamos ainda com inscrições e me desminta. A violência aumentou de forma absurda no país. O número de assaltos, o número de assassinatos, onde melhorou a segurança pública? Eu vi um monte de viatura branca ali. É para prender quem? Quem reza e quem ora? Porque bandido não prende.
E quando põe a mão em bandido, ele sai na audiência de custódia. E se o bandido é de alta periculosidade, ele ganha um habeas corpus com muita facilidade para ir embora. Principalmente se ele é do Comando Vermelho, se ele é do PCC. O que é que nós temos para comemorar no Brasil? A insegurança? Coisas que eu discordo que foram feitas aqui. Eu passei aqui 16 anos e nunca, e sozinho, lutando, consegui impedir qualquer história de ideologia de gênero em qualquer matéria aqui. Porque o gênero é humano. Deus criou macho e fêmea. O resto é invenção. O que é ideológico nasceu na cabeça de um homem. O que não é ideológico é a própria vida em si. É o nascituro. É a vida. É o útero. O que temos para comemorar? No Brasil? O que ocorre também no mundo? Onde o feminismo cresceu tanto para a mulher ocupar o seu lugar e até competir ou tomar o lugar do homem. Hoje eles aceitam que um homem diga que é mulher e tome o lugar de uma mulher. No esporte. O povo é conservador. O que nós temos para comemorar? Nós temos para comemorar a esperança de que nós tomaremos a partir de fevereiro as pautas importantes que Vossa Excelência colocou, trazendo o senhor senador Girão a discussão para dentro da casa sobre a questão das drogas, do aborto. Aliás, eu sou relator da PEC aí do plebiscito, dentro do processo eleitoral, e a partir de fevereiro viajarei o Brasil para que aqueles incubados que se elegem mentindo, porque o Lula disse no processo eleitoral, quando se avizinhava, que ele era contra o aborto. Todo mundo sabe que é mentira. E depois que ele se elege, ele diz, então, nós aqui temos que enfrentar essa famigerada pauta de família tradicional. Acha que nos ofende, nos chamando de comunista? Nós sentimos orgulho. E bate no peito e diz, até que enfim, botamos um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal. O que que nós temos para comemorar? Um debochado? O que que melhorou na segurança, piorou a segurança pública? Porque sai na audiência de custódia e o policial que prendeu o senador Girão, senador Laércio, ele passa a responder o processo de abuso de poder, porque prendeu um vagabundo. Quem estava falando aqui era o secretário de Segurança de São Paulo, que Cleitinho colocou aqui. Nós precisamos, na verdade, respeitar a polícia, os poderes de polícia. Vagabundo não tem que ter autoridade sobre polícia, polícia tem que ter autoridade sobre vagabundo. É as nossas cortes. Quando estava lá sendo sabatinado, o então ministro, que vai tomar posse de forma debochada dia 8 para festejar as imagens que ele não entregou. Aliás, presidente, essa casa também não entregou as imagens não. Do dia 8, imagens que não foram entregues. Mandou 3 fotografias. Nós queremos saber quem estava lá dentro com ele. Porque na linha do tempo do G. Dias, no depoimento do G. Dias, às 17 horas eu fui chamado. Saí do palácio e fui ao Ministério da Justiça. E já cheguei para ser comunicado que o Ibanez ia sofrer uma intervenção. E que o governador já seria outro. O que temos para comemorar? O preço da carne disparou. A picanha, que seria de graça, nem rico pode. O perdão da dívida dos irmãos Joesley Batista, os donos do Brasil voltaram a assumir o Brasil, dívidas perdoadas. E um cidadão que quebrou uma vidraça ou não quebrou, o Clezão, estava sentado aqui dentro, de cabeça baixa com o telefone. A polícia do Senado pediu, ele entregou. A gente sabe ver mais essas imagens. Morreu nas mãos do Estado. Vossa Excelência é um homem preparadíssimo. O prêmio Herzog, que ele exalta o Herzog e deve fazer, a família, isso tudo é legítimo. Ele morreu realmente sob a tutela do Estado, desapareceu, mas o Clezão morreu sob a tutela do Estado. O que que eu tenho para comemorar? Eu não tenho nada para comemorar.
Mas eu tenho muita esperança. A Bíblia diz, senhor presidente, que Abraão creu quanto à esperança. É difícil, é quando ela falta. Dizem que a esperança é a última que morre, isso é para-choque de caminhão, não está na Bíblia. Mas Abraão creu quanto à esperança. Então ele creu contra aquilo que não existia. E eu estou assim com relação ao Brasil. Eu estou crendo quanto à esperança. Eu estou esperando um milagre de Deus, porque tudo que o governo, sabe, que essa base de governo, é impressionante ver gente do agronegócio votando com o governo, votando essa reforma tributária, onde o MST é um grupo terrorista que invade terras agricultáveis. E eles votam juntos, como se isso nunca fosse acabar. 8 anos passa rápido, já tive 2 8 anos aqui. Esse terceiro 8 anos meu já passou 1 ano. 4 anos mais rápido ainda. Gente, ninguém come dinheiro. Todo mundo é Tutankhamon. Vai levar a riqueza para dentro da pirâmide. Pois é, pessoal. Lamentável o que está acontecendo no nosso país, na nossa nação. Infelizmente, como foi falado nas denúncias aí, o que sofre mesmo é o cidadão brasileiro. Nós que estamos aqui no meio desse bombardeio todinho, no meio dessa maracutaia desses homens, né, que só sabem pensar em si próprio, só pensam neles mesmos, e com isso o cidadão brasileiro é que vem sofrendo com as suas famílias, né, como já foi falado aí, o preço do arroz, o preço da carne e entre outras coisas que estão acontecendo, né? É Janja financiando aí coisas caríssimas, né, gastando fortunas e fortunas, enquanto isso tem homem que está precisando de uma cesta básica dentro de casa. Isso é o que está acontecendo na nossa nação brasileira, né, gente? E nós esperamos que Deus faça justiça por tudo isso, né? O único que pode intervir nessa situação e desacatar toda essa maracutaia é o nosso Deus, né? Pois ele é poderoso, ele é grande, ele é forte e ele tem o poder de mudar tudo completamente. Eu tenho certeza que esses homens que agem com injustiça na nossa nação brasileira, fazendo tudo isso aí, né, lucrando em cima da população brasileira, né, eu tenho certeza que Deus vai prestar conta com essas pessoas, né? Infelizmente, nós temos que viver, né, tentar viver da melhor forma que nós puder, né, correr atrás do nosso pão de cada dia, porque senão nós vamos passar até necessidade, né? Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, que Deus tenha misericórdia do presidente, né? E que Deus possa continuar abençoando a todos, tá bom? Se você chegou ao final desse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal, não se esqueça, ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo que nós estamos postando aqui diariamente, tá bom? Eu sou Josimar Santos, você está no canal No Ar, eu quero agradecer o carinho de todos e eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!